Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Brião, do Instituto Federal, no componente curricular de organizações de computadores, tá? E nós vamos ver aqui como funciona, né, a transcrição de um algoritmo em alto nível para a linguagem MIPS, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse algoritmo, tá? Eu vou até colocar aqui num outro editor. Eu gosto muito do Sublime, mas vocês podem usar o Vision, enfim, existe uma série aí de editores, tá bom? Então eu vou colocar esse algoritmo aqui, ó, bem simples, tá? Vou aumentar o tamanho de letra aqui. Então o que nós temos, tá? Nós temos o seguinte, nós temos i recebe zero, um algoritmo normal, soma recebe zero, aqui nós temos um vetor zerado, enquanto i menor que 5, nós vamos colocar nesse vetor de 5 posições um valor que vai começar com 2 mais i, que é 0 inicialmente, vai ser 2, 3, 4, 5, 6, né? Esse é o algoritmo. É 2 mais uma constante mais i, tá? Bem simples. I recebe mais 1, é um incremento. E aqui é soma recebe soma mais i. Acabou. Tá? É um programinha simples, nós vamos ter a soma de todos esses valores de i e nós temos os valores de VET, índice I, recebe sempre um deslocamento, né? um valor somado com a constante 2. Muito simples. E agora como é que a gente faz a transcrição para um algoritmo desses, né? para um algoritmo em assembly? Primeiro vamos definir as variáveis. Tá? Eu poderia colocar, por exemplo, .word e o valor. .word também outro valor. O que é o .word? .word são 32 bits. Half ou half word é 16 bits e byte 8 bits, tá? Então eu deixei como 8 bits as variáveis pequenas aí e eu coloquei soma um valor maior, tá? E aí eu coloquei, só para a gente poder ver de propósito, que recebe 2, A recebe 3, né? E eu tenho aqui soma é o meu half e meu vet vai ser .word 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então como é que a gente vai analisar esse código aqui, ó, tá? Vejam que eu eu fiz o seguinte, eu zerei os registradores primeiro, tá? Que eu vou usar 6 registradores. LE é o nosso load immediate. A gente coloca uma constante diretamente, como se fosse cifrão T0 recebe 0, tá? E aí eu tenho LA, Load Address. Então meu cifrão T0 agora, ele está apontando para a variável i. É o meu ponteiro. Tá? Ele vai guardar o endereço de memória onde está guardada a variável i. O cifrão T1 é o endereço de A. O cifrão T2 é o endereço de soma. Cifrão LA, cifrão T3 guarda o endereço do primeiro elemento de VET. Isso aqui me lembra muito a linguagem C. Tá? Me lembra muito mesmo. Então, o que nós temos aqui? Que cifrão T4, tá? Ele vai receber o valor que está em i, certo? Então ele tem esse valor que está em i ali. E aí, o cifrão T4 vale 2, certo? Porque eu coloquei como i igual a 2 só para a gente mostrar, mas esse i depois, esse valor ele tem que ser alterado, porque nosso i recebe 0, tá? Então, vou forçar, certo? Porque meu i aqui recebe 2 só para a gente mostrar ali como é que vai ficar internamente os valores, né, de memória. Mas eu vou forçar, certo? Que o meu, aqui nesse momento, que o meu cifrão T4 ele já vai começar com 0. Porque senão meu cifrão T4 aqui, ó, se eu tenho... Aqui, ó, veja, tá? Olha só, eu estou botando store. Eu estou dizendo, tá? Que nesse momento aqui, eu estou dizendo que eu vou colocar um store
byte. Eu estou colocando o conteúdo de 4, do valor que está em 4, cifrão T4, que vale 0, dentro da posição de memória, né? Conteúdo apontado por 0 mais cifrão T0, que é o meu I. Então aqui nesse momento meu I recebe 0. Tá? E aqui Por que é SB? Porque o nosso I nós definimos como byte. Então a gente usa como store byte. Aqui é store half, que eu quero zerar a minha soma. A minha variável soma eu tenho que zerar, ó, igual a 0, soma igual a 0. Então aqui, ó, eu vou zerar, eu vou colocar 0 mais cifrão T2 nessa posição aqui que eu vou armazenar o conteúdo de cifrão T5, que é 0. Então, eu estou armazenando 0 no lugar de soma. Então aqui, soma recebe 0. Tá? Então as nossas variáveis estão adequadas. Tá bom? Tá tudo adequado até agora. E aí é que começa a mágica. Por quê? Porque nós vamos entrar no while. Tá? E no while, nós vamos fazer os testes aqui. Ó. Primeiro é o seguinte, como é que funciona o while? A gente pode ter uma lógica diferente. Ou a gente testa sempre se realmente o valor é i menor que 5, certo? Ou a gente testa o seguinte, a gente usa o BGE. Se o valor for igual ou maior que 5, acabou. Simples, né? Se o meu cifrão T4 for, que é o valor que eu considero, tá? Que é meu i, que ele começa em 0, tá? É minha referência. Apesar de não ter feito um load no i, porque eu comecei com o valor 2, ele é 0 e depois eu vou carregar esse valor no i, correto? Tudo depende de como a gente vai criar o nosso sincronismo entre dados de registradores e variáveis. Lembrem-se disso. Aí eu faço o teste. Se for igual a 5 ou maior, fim, acabou. E aí eu vou atualizar as variáveis. Ó, eu vou pegar o valor que foi calculado de soma, né? E aí eu vou colocar o valor de cifrão T5 que vai ser somado, enfim, na posicionamento de memória, na posição de memória definido por soma. E aqui o cifrão T4 vai ser o conteúdo, né, que vai ser atualizado com meu cifrão T0, que é a posição de memória, né, do meu i, tá? Mas se for o i menor que 5 mesmo, ele tem que entrar nesse vet i igual a 2 mais i. Vejam que o vet, ó, vamos dar uma olhada. Meu vet, eu poderia ter colocado um vetor de bytes, né, para ficar mais fácil, para ser menor, mas eu botei de maneira proposital tamanho Word aqui, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu coloquei um tamanho de Word, certo? Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou criar essa constante aqui, ó. Então criei um cifrão T6, tá? Que é esse aqui, ó. Eu criei um cifrão T6 que é igual a 2 mais 1, porque esse algoritmo tem 2 mais 1, lembram, né? Ok, criei um registrador temporário chamado cifrão T6, recebe 2 mais 1, e a partir daqui eu tenho que executar um SW, porque eu quero armazenar o valor de cifrão T3, que é o 2 mais i, né? 2 mais i, que é 2 mais 0 inicialmente, na posição em cifrão T3. Cifrão T3 vai ser a primeira posição do vetor, que é o vet índice 0. Então tá perfeito. Isso aqui funciona. Depois eu incremento meu i. Mas na verdade não é meu i. Meu i está aqui, ó. Ele é incrementado em 1, certo? Mas o nosso vetor, ele não é um vetor de bytes, onde eu vou gravar linha a linha da memória. Ele é um vetor de word. Ele tem 32 bits. São 4 bytes. Então eu sou obrigado a incrementar esse vetor de 4 em 4 posições da memória, porque um Word ocupa 4 linhas de memória, ok? O Word ele tem
4 linhas porque a largura da memória é de 8 bits, certo? Bom, a partir daí, eu incrementei o meu cifrão T3 para o próximo vetor, o meu I também está incrementado, e aí eu adiciono cifrão T5, cifrão T5, cifrão T0. O que significa? Que o cifrão T5, que faz menção, é como se fosse a nossa soma, recebe o valor de I. E assim por diante. E aí eu vou incrementando os valores, vou fazendo 2 mais 1 ali dentro do VET, vou armazenando esse valor, vou somando o meu I, recebe I mais 1, e eu vou incrementando o meu soma, recebe soma mais I. Né? Normalmente até essa condição, né? E aí tem o J while que volta para cá, incondicionalmente. E ele faz o teste. Se for um T4 é menor que 5, então falha. E ele vai indo até se for um T4 for igual a 5. Aí falha, ele na verdade não falha, ele deu certo, vai lá para o fim e atualiza as variáveis. Tá? Então vamos ver como é que eu monto isso, né? Vamos executar isso aqui com calma, utilizando uma instrução de cada vez. Tá? Step intro, então. Primeiro vamos compilar, perdão. Vamos compilar aqui. Tá? Compilei. Então vamos dar uma olhada. Ó. Vejam que a minha memória, ela começa... Eu não coloquei, ó. Veja aqui embaixo, ó, cannot find entry symbol start. O que significa? Significa que eu não defini aonde vai começar o meu código, né, os símbolos, né, o meu código, na verdade, aonde vai começar na memória. Então, por default, ele coloca na posição 000, tá? Ele deixou aqui, ó, tá bom? Eu poderia criar isso aí, mas eu não fiz. Bom, vamos ver aqui mais aqui, ó. Isso aqui é tudo endereço de memória, ó. Vejam que ele tem opcode AAA, que tá tudo zerado, tá tudo com valor default. Isso aqui, esse disassembler, na verdade, esse sisteminha aqui, ele tenta, a partir desse opcode, mostrar como esse opcode é desmembrado. Mas isso aqui são dados de memória, então isso aqui não tem menor interesse semântico disso aqui. A gente olha aqui, tá? Vamos mais para baixo, então. Tá aqui meus LI para zerar e tá aqui o comando. Vejam o que significa isso aqui, ó. Olha só que legal. O que é um LA cifrão T0 I? Significa executar um LUI cifrão T00 e um ADD IU. A minha instrução LA é uma pseudo-instrução que ela é desmembrada em duas. Tá? Então estamos usando um nível de abstração um pouquinho maior. A gente usa instruções, pseudo-instruções que executam 2 a 3 instruções e nos ajudam muito. Tá? Então ele desmembrou todos os LAs em LUI, ADD e U, tá? Para a gente não ter que desmembrar tanto. Tá? Que mais aqui? E aí nosso back, na verdade o BGE, um branch greater than equal, na verdade a gente tem que usar um SLTI para saber se vai pular ou não, se for igual, e aí eu dou um back, se as coisas derem certo ou não. Tá? A gente não usa isso aqui. Esses 3 comandos, na verdade, se transformaram, fazem parte do BGE. Tá? O ADD também, tá? Se chama ADDI, a gente usa ADD, pode fazer isso. ADDI também, porque vem de add immediate, onde tu usa uma constante. O J pula para o 0x44, porque o 0x44 está aqui, ó. Olha ali, ó, while. Começa nessa linha, que é o primeiro onde ele começa o BG. O BG está aqui, né? Então ele pula para o JX44, para o 44 hexa. Então isso aqui tudo tem lógica, pessoal. Isso aqui é uma maravilha. Aí eu faço SH, o SB, tá? E aí termina. Por quê? Porque no momento quando termina, isso aqui é um fim que eu não coloquei. Ele coloca esse código para mim, tá? E aqui está o opcode disso aqui tudo, tá? Esses códigos aqui são opcodes, né? Na verdade a gente enxerga assim, mas o computador enxerga só esses códigos aqui que são opcodes. Só que o mais interessante está aqui embaixo, ó. Não observem isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui não diz nada.
É isso aqui que observa, tá? Isso aqui ele mostra os nossos dados como, vejam, esse FF0302. Isso aqui é nosso dado, pessoal. É nosso dado e eu vou mostrar agora. É um dado que a gente criou aqui, ó. Veja no editor. Olha o que a gente fez. Eu botei byte 2, depois outro byte 3, depois um 255, que é o soma. Esse 255 é o nosso FF em hexa. Tudo é hexa. E depois o VET são words. Vamos analisar isso aqui na memória. Isso aqui é uma coisa muito interessante, não dá para entender direito olhando assim, assusta. Mas nós sabemos que tudo isso aqui é opcode. De repente, a gente chegou aqui, ó, nesse número mágico, ó, 00FF0302. É o mesmo número que está aqui, ó. Está em onde diz I, que é 00FF0302. O que que significa? Significa que quando eu coloco meu valor de I, certo? Vamos lá, vamos olhar com calma. Quando eu coloco o meu valor de I, certo? Que nós temos I e A, tá? O que que significa? Que aqui eu vou colocar os valores do menor, dos menos significativos para os mais significativos, tá? Então, o primeiro mapeamento vai ser aqui, ó, 02, ó. O que é o 02? O 02 é cada número em hexa corresponde a 4 bits. Nós estamos trabalhando com uma variável que é byte, é 8 bits. Então, nesse exato momento, nós temos aqui o nosso I mapeado nessa porção de memória. Nós temos o nosso A mapeado nessa porção de memória, porque ele também é byte, ocupa duas casas aí, né? Que equivalem a 8 bits. Tá? E depois o nosso 255, que é um half word. Por que é half? Porque é a metade da minha palavra. Olha ali, ó, metade. Tá? Então, cada dígito são 4 bits. Aí nós temos 16 bits, pessoal. 16 bits nós temos aqui, ó, graças a esse half. Mas agora eu coloquei cada elemento do meu vetor com valores 1, 2, 3, 4, 5. E onde que eles serão mapeados? Aqui, ó. Eles serão mapeados depois, ó. O 1 inteiro é para o VET índice I. 2 inteiro é o índice 2, é o índice 0, né? O índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3, o índice 4. Todo o meu vetor aqui, meu VET, ele está aqui, ó, mapeado nessa porção de memória. A gente pode ver aqui onde diz symbols. A gente pode observar isso, ó. Onde está o meu I? Está no 88 e meu A no 89. A gente tem ideia, ó. Quando a gente clica aqui, desculpem, pessoal, a gente sabe que 88 é aqui que começa, ó, tá? Então a gente pode olhar aqui, ó. Ó, a gente consegue olhar a porção e a gente consegue olhar nesse sentido aqui. E o meu VET está aqui, ó. Ó, ele está na porção 8C. Ele está aqui, ó, no 8C, tá? Então a gente tem uma ideia aí como é que as coisas são dispostas na nossa memória. Nossa memória vai enxergar todo assim, ó. Nosso programa está todo assim, ó. Começa aqui, executar e termina, né? E ele vai pegar dados que são mapeados, né? No nossa porção no 88, tá? Onde começa o nosso data, ó. Nosso data começa no 88, tá? Beleza, nós temos ainda símbolos para data jump, que é o 0x44, e o fim é o 68, tá? Como funciona então? Vou executar com calma esse carinha aqui. Então ele vai começar a executar aqui, deixa eu ver. Deixa eu começar a executar ele. Call stack, trace, register está aqui. Então, eu tenho step. Aqui que a gente enxerga. Então tá, eu comecei dando. Meu PC pulou 4 vezes, né? Começou com valor ali.
Então ele já está aqui. Como é que a gente observa nossos cifrão T6 da vida? Ó, tá aqui, ó. Eles estão zerados, tá? A gente está zerando, ó, nossos cifrão T's, tá? Então eu vou executando, ó. Fiz um NUI. Tudo executando aqui, ó. O que significa? Significa que o meu cifrão T0, ó, meu cifrão T0, ele está apontando para o I, ó. Então lembram, né, que meu cifrão T0 está com valor 88. 88 é onde começa, né, os meus símbolos, né, de memória lá, as minhas variáveis. Então tá tudo, né, normal, sendo executado de forma normal. Aqui vai começar o seguinte, ó, eu vou zerar o valor do meu SB e depois o valor de I e depois o valor de soma. Veja que eu não mexi no A. O A eu nem usei, mas ele está lá. Ele vai ter que ficar com esse 0,3 inteiro. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse número. Eu vou executar, ó. Ele vai zerar. Ele zerou o I e agora ele vai zerar o FF. Vai colocar 00 e vai deixar só esse 3 ali. Olha ali, ó. Zerou tudo. Menos o 3, porque é uma variável A que não vai ser usada. Então tá tudo normal, tá? Beleza? Executamos aqui. Vamos entrar no while, né? Aí no while nós vimos que o valor de cifrão T4 é menor que 5. E aí eu faço execução, enfim. Eu faço execução, chega no final, o J, ele vai pular lá para cima, ó. Tá? Ele pula e aí ele começa tudo de novo, tá? Pulando normalmente isso aí. E aí no final, quando ele terminar de pular tudo, tá? A gente vai ver lá no vetor, ó, terminou a execução, tá? Ó, terminou a execução. Vamos ver o que vai acontecer. Olha ali, ó. A minha posição. Vejam que meu I, ó, o meu valor que houve das somas de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, vamos pensar um pouco, né? Olha só, eu tenho 5 mais 4. Eu acho que o 5 entra aí. Vamos ver. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. É o valor de soma. 15. O que é 15 hexa? F, tá certo? Olha ali, ó. Tem um F ali, ó. 0F, tá? 0, 0, 0F é o valor de soma. Então funcionou. E aqui, ó, qual é o valor de I? O I tem que ir somando. 0, 1, 2, 3, 4 e tem que chegar no 5. Por quê? Porque quando for o 5, e aí ele não entra no back, ele não entra dentro do branch. E aí quando ele não entrar no branch, ele cai fora e fica com o valor de 5, tá certo? Ó? E aí como é que fica nosso VET? Nosso VET começa com 2 mais I, que é 0, que é 2, ó. Aqui é o índice 0. Aí aqui, ó, é o 2 mais 1, 3, 2 mais 2, 4, 2 mais 3, 5, 2 mais 4, 6. Então tá funcionando, ó. Ele fez a soma correta, fez a variável soma, funcionou perfeitamente, fez os acessos aos vetores, enfim. Então aprendemos como usar vetores aqui. Tá? Um exemplo simples de como usar vetor, sempre lembrando, pessoal, eu criei aqui um ponto, em vez de ser ponto word, eu quero um vetor menor, vai ter que ser um ponto Ralph aí, pessoal. Como é que fica? É óbvio que se for um ponto Ralph, vocês têm que alterar esse programa para usar aqui um SH, em vez de ser S-Word, eu estou trabalhando com Ralph Word, então é S-Ralph, SH. E outra, o seu incremento não será mais esse cifrão T3 por 4, será um incremento de... Ele é byte a byte, Ralph é metade de uma word, é 16 bits. Tem que ser de 2 em 2, de 2 em 2 bytes. Tá? Dessa forma a gente tem nosso vetor. Ah, professor, eu não quero trabalhar agora com vetor
com ponto .word, eu quero trabalhar com byte. Não tem problema. Vamos colocar um byte aqui. Vai ter que trocar esse código aqui por SB. E aqui sim, aqui usa ADD cifrão T3, cifrão T3.1, porque você utilizará linha a linha da memória, porque cada linha ocupa um byte e você, né, varrerá esse vetor byte a byte. Tá? Então era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. É um exemplo simples de assembler para MIPS. Eu não vou me aprofundar muito, tá, na nossa cadeira, enfim. Mas basicamente é isso. É um programinha que mostra o básico de como usar várias funções. Existem muitas funções, tem muito material disponível na internet. Enfim, e existe também outros simuladores, né, que permitem com que você use chamada de sistemas, você entre dados pelo teclado, você guarda dado pelo teclado, você mostra dado pela tela, você grava em arquivo, você toca música, enfim, usando apenas chamadas de sistemas. Tá? Existem diversos tipos de simuladores. Escolham o que seja melhor. Eu escolhi esse aqui porque eu pude aumentar as letras, tá? Mostrar de maneira didática como funciona esse simulador, certo? Existem devices, ó, vejam que eu não usei aqui, ó. Eu poderia ter usado esse dispositivo, que é um terminal, certo? Poderia também alterado aqui como é que vai ser mostrado os números, tá? Sem ponto words, enfim. Mas eu estou respeitando a máquina, né, como ela é, de maneira default, de uma maneira mais simples, para que todos vejam como funciona um while simples, tá? Como funciona um varrer um vetor. É óbvio que vocês saibam, agora, se vocês saibam fazer um while, vocês com certeza vocês saberão fazer um for, vocês saberão fazer um do while tranquilamente, tá? Então, tá na mão de vocês, tá bom? Um abraço